Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Jéssica Cerqueira e eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária da palavra e conexão com Deus. Vamos começar mais um dia de leitura com uma pequena oração. Eleve seu pensamento ao Senhor, o seu coração, para que possamos pedir para Ele discernimento e entendimento da palavra, tá bom? Pai querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor Jesus, que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nós. Pai, abençoe esse ouvinte, Senhor, que está ouvindo essa palavra, onde quer que ele esteja, Senhor. Esteja fazendo qualquer uma das suas atividades, vá de encontro com ele. Abençoe, Senhor, este tempo que ele tem tirado para ouvir e meditar na Tua palavra cada dia mais. Abençoe a sua casa, o seu lar, abençoe a sua vida espiritual. Senhor Jesus, abençoe essa leitura, Senhor, que seja de grande manifestação na nossa vida, Senhor. É o que eu te peço. O Espírito Santo do Senhor nos ajude a entender a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje é o nosso 141º dia. Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 29 ao capítulo 31, versículo 13. Davi marcha com Aquis contra os israelitas. Capítulo 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte de Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar a este homem, e torne-o a seu lugar em que tu o pusestes, e não desça conosco à batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário, porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então disse Davi a Aquis: Por quê? Que fiz? Ou o que achastes no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que têm vindo contigo. E levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parte. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Ziclague é saqueada pelos amalequitas, capítulo 30. Só lembrando aqui que Ziclague foi a terra que o rei Aquis deu a Davi. Sucedeu, pois, que chegando a Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e a tinha posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas eram levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita.
Aqui sempre Abigail vai aparecer como mulher de Nabal, né? Foi o primeiro casamento, né? E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. E deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. E deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos um ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor. E descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens, que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. Os amalequitas aqui eram inimigos de Deus, aqueles que Deus lá atrás havia pedido para Saul eliminar todos eles e não pegar nada. E Saul matou eles, mas lembra que ele ficou com as mulheres, se eu não me engano, e também com os animais para ofertar ao Senhor, que foi onde ele perdeu o seu reinado, porque o Senhor mandou extinguir os amalequitas. Então ele desobedeceu a Deus e aqui os amalequitas causaram novamente problema. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e de todo o povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aqui para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do sul, e aos de Jati, e aos de Aroé, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jeramelitas, e nas cidades dos queneus, e aos de Orma, e aos de Borazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron,
e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. A matança dos israelitas e a morte de Saul. Capítulo 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos que me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e os seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E, vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus a outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e aos seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Sean. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileades, o que os filisteus fizeram a Saul, todo o povo valoroso se levantou e caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram 7 dias. Estudo de hoje, 1 Samuel, capítulo 30, versículos 6 ao 8. Enfrentando a tragédia de perder a família, os soldados de Davi começaram a voltar-se contra ele e até falaram em matá-lo. Em vez de planejar um resgate, eles procuravam alguém para culpar. Mas Davi consultava a Deus e pedia a sua orientação. Davi procurava por uma solução, em vez de um bode expiatório. Ao enfrentar problemas, procurar por alguém para culpar ou criticar, geralmente é inútil e improdutivo. Em lugar disso, pense como você pode ajudar a encontrar uma solução. E procure a orientação de Deus. Manter o Senhor distante da nossa mente ajuda-nos a colocar nossa vida e dificuldades em perspectiva. João capítulo 11, do versículo 54 ao capítulo 12, versículo 19. Por esta razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar da Páscoa, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Jesus é ungido em Betânia. Capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão.
sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A entrada triunfal. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. E Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado no jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro, e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizava tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. João capítulo 12, versículo 4 ao 6. Judas usou uma frase santa para esconder as suas verdadeiras motivações. Mas Jesus sabia o que estava no seu coração. Judas frequentemente roubava das economias dos discípulos, e o mestre provavelmente sabia o que ele estava fazendo. Em João capítulo 2, versículo 24 e 25, e também capítulo 6, versículo 64. No entanto, Jesus nunca fez ou disse algo a respeito. A vida de Judas tornou-se uma mentira, e o diabo tinha cada vez mais controle sobre ele. Em João capítulo 13, versículo 27. Judas passou anos com Jesus como um discípulo próximo. Mesmo assim, os ensinamentos e os milagres de Jesus não penetraram o seu coração e nem fizeram-o se converter das suas mentiras. Satanás é o pai da mentira e um estilo de vida hipócrita abre portas para a sua influência. Quando escolhemos o caminho do pecado, Deus pode não fazer nada imediatamente para impedir-nos, mas isso não significa que ele aprove estas ações. O relacionamento de Judas com Jesus é um aviso para nós. Podemos passar anos lendo a palavra de Deus, mas nós devemos abrir o nosso coração para ela. É preciso examinar a nós mesmos enquanto Deus brilha a sua luz sobre ela. Deus conhece-nos melhor do que nós mesmos, em Salmo capítulo 139. Ao ouvi-lo, podemos compreender quem somos e também o que é importante, assim como Jesus mostrou para Judas. Orando os Salmos. Deixe os seus temores com o Senhor, que é com você. Se está sentindo-se angustiado, que isso o leve a orar. Salmo capítulo 118, versículo 1 ao 18. O salmista louva o Senhor por ter o livrado de muitos inimigos. Capítulo 118. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Diga agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprindo o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas o nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas o nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas,
mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impelistes para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Provérbios, capítulo 15, versículo 24 ao 26. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Eu espero você aqui amanhã para a próxima leitura. E lembre-se de compartilhar esse vídeo e curtir, porque assim nós juntos semeamos boas sementes na vida de outras pessoas. Até amanhã, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Tchau!